A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos iniciando mais uma escola bíblica online, glória a Deus, sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, não somente a questão da palavra, mas a revelação, aleluia, a revelação da palavra de Deus que temos recebido por intermédio desta revista, e agora então mais uma lição de grande aprendizado e edificação espiritual para as nossas vidas. Antes de mais nada, eu quero orar com os irmãos, colocar diante de Deus esta lição, esta aula, para que o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos orientar aqui nesta noite e que toda a palavra dita aqui seja conforme a vontade de Deus. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, para ministrar, Senhor, esta escola bíblica, ó Deus. Senhor, que possa servir de bênção, de edificação, de alimento espiritual, Senhor, e em especial aos nossos professores que estarão, Senhor, tendo como base esta aula, Deus, para ministrar na sua congregação. Deus, pedimos a tua bênção, aleluia, que o teu Espírito nos tome e haja e nos use segundo a tua graça e a tua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando, então, uma lição número 11, que está na página 110. O título da lição, que é a aplicação do princípio um só corpo e uma só alma na igreja organizada. O texto base da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 32, que diz o seguinte: na multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos visto nas lições anteriores essa relação que Deus faz da relação do corpo humano com a sua igreja. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o cabeça e a igreja, por sua vez, é o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, assim como nós temos muitos membros, assim também nós somos os membros deste corpo de Cristo. E é interessante que, assim como no nosso corpo temos diferentes membros, assim também na igreja nós também temos diferentes membros, diferentes pessoas de diversas com formação diferente, com idade diferente, com criação diferente. Todas pessoas diferentes. Mas veja, embora todas estas diferenças dentro destes membros que fazem parte deste corpo, assim como um corpo está ligado ao mesmo espírito, assim também nós, embora todas essas diferenças, nós estamos ligados também ao mesmo espírito, que é o Espírito de Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6, que esse Espírito ele está sobre todos, ele age por meio de todos e está em todos. É o mesmo Espírito que ele age, então, por meio do corpo de Cristo, que está vinculado àquilo que nós chamamos da igreja invisível. E aí, meus irmãos, olha que eu quero recapitular esta parte da lição extremamente importante, que a igreja invisível ela é formada por todos os santos,
por todos aqueles que nasceram de novo e que fazem parte de uma igreja organizada. Então veja, assim então nós entendemos que esta ação do Espírito vinculada a este corpo, é o mesmo Espírito que está agindo neste corpo. Então esta igreja invisível, ela independe, né, da igreja organizada, ou seja, em diversos locais, na Itália, em Portugal, em Moçambique, na África, no Nepal, lá tem irmãos que fazem parte desta mesma igreja invisível, ou seja, que não depende, em relação à unidade do Espírito, não depende de uma questão física, de uma igreja organizada, mas depende das pessoas estarem, né, numa unidade de espírito, uma vez que nasceram de novo e estão agora em unidade por este mesmo Espírito, assim como membros do corpo está vinculado ao mesmo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Mas olha só, meus irmãos, olha que coisa interessante isso aqui. Então veja, esta ação do Espírito Santo que age por intermédio da igreja invisível, ela está, como eu já falei, em diversos locais, independente de lugar físico, né? E isso é muito tremendo, irmãos, quando nós vemos que, por exemplo, você sai aqui do Rio Grande do Sul, vai lá, por exemplo, lá para a Bahia. Lá na Bahia ainda nós não temos o Ministério da Restauração. Mas você pode chegar lá e encontrar pessoas, irmãos, que você sente, embora eles sendo de outra denominação, mas que guarda a palavra de Deus. Como eu já falei, lá não tem Ministério da Restauração, mas você vai chegar lá, você vai olhar e vai dizer, esse aí faz parte da igreja invisível. Oh, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito, né, testifica o nosso Espírito. A gente sente, a gente olha, a gente recebe, a gente vê ali na vida deste irmão esta graça, esta presença de Deus que também está nas nossas vidas. Mas então, isto se dá através da unidade do Espírito, ou seja, o Espírito Santo agindo independente de lugares. Agora, nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, sobre a aplicação do princípio de um só corpo e uma só alma, agora falando na igreja organizada. Na igreja organizada. Aí eu quero citar para os irmãos algo muito, foi um marco histórico no Ministério da Restauração, este fato, e os irmãos vão entender muito bem esta questão que nós vamos explicar em relação à unidade do Espírito e também em relação à unidade de alma, que é o que nós vamos ver nesta lição de hoje. Então veja, olha só, meus irmãos, eu lembro que em 2004, no Ministério da Restauração, na verdade, né, antes, no início do Ministério da Restauração, eu lembro que o nosso pastor fez um comunicado aqui na Rádio Esperança, falando a respeito da saída, que havia se esforçado, havia feito de tudo para permanecer, mas Deus estava então dando uma direção para abrirmos, né, para que os obreiros que estavam juntamente com o pastor naquele tempo abrissem o Ministério da Restauração. E aquele comunicado, irmãos, chegou, se espalhou por toda Porto Alegre, cidades mais longínquas, e vieram pessoas de toda parte, não somente do ministério que estávamos, mas de outros ministérios também, e passaram a estar juntamente, né, naquela abertura, naquela inauguração que teve do Ministério da Restauração. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu isso que nós estamos falando a respeito da unidade de espírito. O Espírito Santo começou a agir independente de lugar, de igreja, de denominações, naqueles santos que fazem parte da igreja invisível, para que eles então pudessem estar juntamente fazendo parte desta igreja organizada chamada Ministério da Restauração. Estavam eles ali em unidade de espírito, receberam a revelação e estavam agora em unidade de espírito. Mas veja, agora estavam todos eles estavam reunidos, fazendo parte de uma igreja organizada. Agora, para que se tenha um propósito, um objetivo
em fazer exatamente aquilo que Deus quer, que é a sua vontade, não há apenas a necessidade de estar em unidade de espírito, mas como estando na igreja organizada, no lugar de contato, estamos no mesmo ambiente, há a necessidade de ter a unidade de alma. Ou seja, ter a mesma disposição mental, os mesmos objetivos, segundo aquilo que Deus vai então comunicar para o seu corpo, por meio daquela igreja organizada. Então, quero deixar bem claro isso para que os irmãos possam entender. Em relação à unidade de espírito, esta ação de Deus que age independente de lugares, independente da pessoa, onde ela está, em denominação que ela está, mas o Espírito está agindo, o Espírito Santo está movimentando e fazendo com que, neste caso, convergiram para o mesmo lugar na formação de uma nova igreja organizada. Estando agora na igreja organizada, há esta necessidade de ter uma unidade de alma. Aleluia! E é isso que nós vamos então estar vendo na lição de hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Tópico 1 da nossa lição, meus irmãos, vai falar sobre o conceito de igreja organizada ou igreja como órgão. Unidades menores da igreja invisível universal funcionando como órgãos. Além de ser o corpo universal de Cristo, a igreja trabalha em unidades menores que funcionam como os órgãos do corpo humano em relação ao ser humano. Esses órgãos seriam como pequenos corpos dentro do corpo, não ferindo, contudo, a unidade do corpo, pois todos esses órgãos trabalham para o mesmo propósito e estão ligados ao mesmo Espírito. Então, dentro desta relação que nós estamos apresentando do corpo, né? Aí nós temos então Cristo, cabeça da igreja. O corpo, a igreja, né? A igreja com os muitos membros, a igreja como um todo. E dentro agora, nós estamos dizendo que as igrejas organizadas funcionam como se fossem órgãos. Então veja, um órgão, seja um rim, seja os rins, seja o pulmão, seja o fígado, enfim, eles não trabalham independente, né? Eles não são independentes, eles não são autônomos dentro do corpo. Mas todos os órgãos dentro deste corpo, eles estão trabalhando com o mesmo propósito em relação ao próprio corpo, em relação ao ser humano. Então veja, irmãos, que uma vez que agora essas igrejas organizadas que nós estamos apresentando como órgãos elas não podem ser autônomas. Elas não podem pensar num propósito diferente daquele que o corpo está necessitando e que, por sua vez, Cristo, que é o cabeça, está mandando, assim como a nossa mente manda os sinais elétricos que faz com que nós possamos nos movimentar conforme aquilo que a mente está mandando. Assim também agora uma igreja organizada, ela precisa estar como este órgão, trabalhando em função do ser humano, em função do corpo, para todo o benefício do corpo. Então vejam, meus irmãos, as unidades que buscam preservar a unidade do espírito e promover a unidade também de alma. Então vejam, irmãos, vai estar ali todos no mesmo espírito, ou seja, o Espírito Santo agindo. Agora, na igreja organizada, vai ter este relacionamento interpessoal direto com as pessoas que, veja, elas estão na unidade de espírito. Mas mais do que ter unidade do espírito, deve haver também a unidade de alma. Deve haver também esta ação, desta unidade dentro da igreja organizada, para que Deus possa estabelecer e utilizar aquela igreja organizada para um objetivo maior, que é a igreja universal. Aleluia!
Bendito seja o nome de Jesus. Aí veja, irmãos, em Atos capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz o seguinte a respeito da igreja primitiva: na multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Quero dar essa atenção aqui, esse destaque. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então, olha só, meus irmãos, a ação do Espírito Santo foi extraordinária no dia do Pentecoste. Foi esta ação do Espírito de Deus, esta unidade de Espírito, que fez com que eles permanecessem ali, os 120, permanecessem naquele cenáculo em oração. Aí estavam ali, unidade do Espírito. Mas veja, para a continuidade, para que Deus pudesse, se Deus pudesse concluir ou dar continuidade àquela ação inicial por meio do Pentecoste, não bastava apenas a unidade de espírito, havia também necessidade de ter esta unidade de alma, para que todos estivessem, né, conectados dentro de uma igreja organizada e pudessem, então, estar submisso à vontade de Deus, dentro daquilo que Deus havia estabelecido. Então, a partir de agora, nós vamos detalhar mais, irmãos, o que seria este ser um só corpo e uma só alma. Então, olha só, a alma, ela é o centro do ser humano. E este ser humano, ele tem dois corpos, um corpo físico, né, e um corpo espiritual. Até quando eu estava estudando a lição, me veio algo bem interessante, que tinha um irmão da nossa igreja que dizia assim: olha, esse aqui que vocês estão vendo não é eu. Eu sou esse que está dentro de mim. Ele usava essa expressão, né? Eu não sou esse aqui, eu sou o que está dentro de mim. Esse aqui é só um corpo para que eu possa me comunicar com o mundo físico. E a forma mais clara de apresentar isso, irmãos, é como se fosse um carro. Então, o que é um carro? O carro é como se fosse um corpo. E o motorista, que ele está dentro do carro, ele vai ser o quê? Vai ser a alma. Então, assim como um carro não anda sozinho, não pode sair sozinho andando pelas ruas, ele precisa de alguém que seja o motorista, assim também esse corpo, ele precisa de uma alma. Ele tem esta alma que vai ser o centro de decisão. O motorista diz: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou acelerar, eu vou para trás, eu vou para frente. Agora eu vou viajar para Santa Catarina. É este motorista, ele vai ser, dentro desta comparação, a alma. Então veja, nós temos dois corpos. O corpo físico, então como se alguém tivesse, né, dois meios de locomoção, né, para os irmãos entenderem. Então podemos dizer que o carro seria um corpo físico, né, um meio pelo qual se pode andar na terra, e o corpo espiritual, que é o espírito, fosse, por exemplo, um avião, né, que nós pudéssemos nós saímos desse plano terrestre e vamos então para um outro plano. Então, a alma, ela é este centro de decisão, né? É este ser, né, esta alma que tem o poder desse centro de decisão, que vai, a partir das reações em relação ao corpo físico e também em relação ao espiritual, ele vai estar, então, tomando as suas decisões. É interessante, irmãos, que o próprio Davi disse, se não me engano é Salmo 42, vamos ler aqui, se não me engano é Salmo 42, Salmo 42, versículo 5, olha só o que Davi disse: Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Davi estava dizendo isso, irmãos. Veja, estava falando para ele mesmo a respeito disso: olha, por que está abatida a minha alma?
Então, veja, é na alma que tem os centros das decisões, e também é esta alma que vai receber estas reações, tanto no corpo físico, quanto no corpo espiritual, que vai gerar, então, por meio destas influências, né, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, estas reações que, a partir dessas reações, ele vai, então, tomar as suas decisões a partir dessas reações. Então, veja, irmãos, olha só que coisa interessante isto, nós notarmos que, por exemplo, alguém recebe algum comunicado de Deus no corpo espiritual, ele recebeu aquela mensagem de Deus no seu corpo espiritual, né? O corpo espiritual que tem, né, assim como eu por meio deste corpo eu consigo me comunicar com os irmãos, eu tenho um outro corpo, o corpo espiritual, que eu posso me conectar com as questões, me comunicar também com o mundo espiritual. E isso, irmãos, é uma realidade tremenda quando nós vimos isto, que exatamente estas relações, estas reações naturais, conforme está escrito aqui na lição, ela vai estar ligada diretamente a este centro de decisão, diretamente naquilo que a alma vai decidir, naquilo que a alma vai dizer. Então veja, meus irmãos, olha, tendo explicado isso a respeito da alma, nós vamos entender melhor então que numa igreja organizada vai ter um relacionamento entre os crentes. Este relacionamento entre os crentes, ele vai ser também por meio da alma, das decisões que serão tomadas, daquilo que vai ser feito por meio destas almas humanas que vão se comunicar entre si. Então vamos ver aqui, meus irmãos, dois aspectos em relação à comunicação entre os crentes na Igreja Universal, e também nós vamos ver depois a comunicação dos crentes na Igreja organizada. Então veja, na Igreja Universal está ali, nós estamos dizendo que se dá exclusivamente por meio da ligação que cada um dos salvos tem com o Espírito Santo. Então veja, a Igreja Universal, ela independe da Igreja organizada, né? A Igreja Universal, ela é composta por todos os santos, aqueles que foram chamados, mas também foram escolhidos, daqueles que nasceram de novo, independente do país, do lugar que eles estão lá. Então veja, eles não vão ter relacionamento entre eles, né? Porque essa igreja universal, ela está movida, ela está ligada com os salvos por meio do Espírito Santo. Agora, em relação à comunicação entre os crentes da igreja organizada, vai ter, meus irmãos, o relacionamento direto, interpessoal com as pessoas. E aí, irmãos, olha só, aqui nós vamos começar a entender o porquê que nós devemos ser uma só alma. O porquê essa expressão de ser uma só alma. É interessante quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nos dá alguns exemplos de algumas guerras, algumas batalhas do povo de Israel, e aí a Bíblia diz assim, e o povo de Israel enfrentaram os filisteus e eles estavam como se fosse uma só pessoa, né? Como se fosse uma só alma, eles estavam juntos naquele mesmo objetivo, naquele mesmo propósito, ou seja, não havia um individualismo, não havia quem queria sobressair em relação a alguém, não, estavam todos ali, quem sabe 10, 20, 30 mil soldados, mas agindo como se fosse uma só alma, ou seja, a sua mente estavam conectados, o seu centro de decisão, estavam todos eles conectados em prol de um único objetivo, que naquela era vencer aquela guerra e cumprir com o propósito que Deus tinha naquela vitória que Deus havia então prometido, e o objetivo de Deus era que derrotasse aqueles inimigos. Então essa expressão da Bíblia, olha, estando como uma só pessoa, estavam ali todos juntos, com uma só pessoa, eles estavam ali
e ali então Deus deu vitória para eles. Então olha só, meus irmãos, aí vem a necessidade dos crentes de serem um só espírito e uma só alma para que haja uma perfeita comunicação. Se os crentes da igreja organizada forem nascidos de novo e membros do corpo de Cristo, continuará havendo entre eles a comunhão espiritual que existe entre os membros da igreja invisível. Pois tanto quanto a alma de um crente quanto a do outro continuarão nos seus respectivos espíritos recebendo a orientação do Espírito Santo. Porém, essa unidade do espírito poderá ser preservada ou destruída, conforme a receptividade que tais almas derem ao que o Espírito Santo lhes comunicar por meio dos seus respectivos espíritos. Logo, para que haja unidade entre os crentes da igreja organizada, é necessário que a unidade espiritual corresponda também à unidade de alma. Então veja, meus irmãos, olha só que coisa interessante isso aqui. Preste atenção aí. As pessoas vamos estar numa igreja organizada. Nós somos parte de uma igreja invisível, né? Estamos na igreja organizada, nascemos de novo, recebemos a ação do Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo, ele revela para as pessoas, né? Revela para as pessoas a sua vontade, né? Por exemplo, a questão da santidade, da santificação, da importância de orar, da importância de jejuar, a importância de estar nas consagrações, de estar nos eventos, de estar buscando a presença de Deus, de estarmos, né, prostrados diante de Deus, de sermos submissos à nossa liderança. Então veja, esta ação, ela atinge aonde? Ela vem de Deus e atinge o nosso corpo espiritual, atinge o nosso espírito. A gente recebe aquela revelação. Mas veja, irmãos, ao mesmo tempo, então, ao passo que a pessoa então recebe aquele impulso, aquela ação do Espírito de Deus ao nosso espírito, aí cabe o quê? Cabe agora a alma decidir, né, dizer sim ou não para aquela revelação que está sendo dada por meio do Espírito, né? Então veja, não basta nós estarmos numa igreja organizada, né? Numa igreja organizada que tenha ali membros que façam parte também da igreja invisível, que são nascidos de novo, né? Que são fiéis. Mas agora, uma vez que recebam aquela revelação, vamos dar um exemplo em relação a isso, né? Recebam aquela revelação, aí na alma, que é o que vai dizer sim para Deus, que vai aceitar a vontade de Deus, aí vai ter ali agora algum impedimento. Quem sabe ali vai ter alguém que, né, na sua alma, no seu centro de decisão, ele já vai pensar duas vezes. Mas será que é isso mesmo? Será que é este tempo mesmo? Será que realmente nós precisamos fazer isso? E aquelas almas, então, né, estando ali, elas podem lançar até mesmo um fermento e acabar com todo aquele propósito que Deus tem para fazer por meio daquela igreja organizada. Olha só um exemplo, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos dá, que é o exemplo dos 12 espias. Havia uma revelação de Deus ali. Havia uma ação do Espírito Santo de Deus por meio de Moisés. Da revelação era que Deus daria para o povo a terra de Canaã. Deus havia prometido a terra que manava leite e mel. Enfim, Deus tinha descortinado isso para Moisés. Moisés tinha transmitido a revelação para o povo. Aí, na hora de enviar os 12 espias, o que aconteceu? Dos 12, 10 irmãos. Olha só. 10 deles, então foram enviados 12. 10 deles, quem sabe quando eles saíram ali do lugar onde eles estavam, não lembro agora se era Cades Barneia, agora não me recordo exatamente,
Então veja, quando eles saíram ali, quem sabe eles estavam como se fosse uma só alma, né? Com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, pensando a mesma coisa. Não, Deus vai nos dar realmente, né? Deus vai nos dar esta terra, nós cremos em Deus. Olha só tudo que Deus fez na saída do Egito. Né? Nós saímos do Egito como um forte, as pragas que Deus enviou sobre o povo egípcio, depois a abertura do Mar Vermelho, os milagres extraordinários que Deus, né, fez duas coisas, né? Tanto abrir o Mar Vermelho e depois usar o próprio mar para derrotar o exército dos egípcios. Eles estavam ali, os 12, crendo como uma só alma. Estavam todos lá no mesmo propósito. O que aconteceu, meus irmãos? Quando chegaram lá em Canaã, aqueles que saíram, os 12 que saíram com aquela, como se fosse uma só alma, chegaram lá e começaram a ver os gigantes. Se achavam como se fossem gafanhotos em relação aos gigantes, né? Voltaram de lá perturbado com os gigantes, com as muralhas, com as cidades fortificadas. Voltaram de lá, 10 voltaram com uma palavra de desânimo, com uma palavra de derrota, mas a Bíblia diz que 2, Josué e Caleb, eles ficaram firmes, aleluia, naquela revelação que Deus tinha dado. Glória a Deus, aleluia. Mas houve um prejuízo terrível ali, irmãos, por conta daqueles 10 que não permaneceram e não estavam como uma só alma, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Aí vejam, irmãos, olha só o que a Bíblia nos diz a respeito disto. Olha só, em Malaquias 4,6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então vejamos, esta ação de Deus, por meio do seu Espírito, que é de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então veja, esta ação da conversão do coração, para que possam então haver ali, dentro da igreja organizada, serem uma só alma. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Então vejamos, Deus quer que na sua igreja haja esta unidade de alma também. Todos nós convertidos com este mesmo coração, para que não aconteça o que aconteceu lá neste episódio com os 12 espias, né? Houve depois uma situação, uma consequência terrível para aqueles 10 em relação àquele projeto de Deus, que eles largaram um fermento no povo, que foi destruidor para todo o povo de Israel naquele momento. Aleluia! Mas que possamos estar, meus irmãos, como Josué e Caleb, crendo nas promessas de Deus. E eles estavam ali como uma só alma, 2 deles apenas. E que Deus possa, irmãos, converter numa igreja, aqui está falando a respeito de pais ao filho, mas que Deus possa converter esses corações para que nós sejamos, né, ser um só corpo. Desculpe, ser só uma só alma. A Bíblia, a expressão é só um coração, né? Só um coração e uma só alma na presença de Deus. Aí veja, irmãos, aí não vai haver impedimento. Oh, glória a Deus. Se agirmos de tal forma, se tivermos com esses corações, todos eles convertidos neste propósito de Deus, sendo uma só alma, não vai haver mais impedimentos, irmãos, para tudo aquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio, quer fazer para com a igreja organizada. Deus vai utilizar, então, desta igreja organizada, por meio dessas pessoas que estão fazendo parte, tudo aquilo que na mente a mente que é Cristo, né, for enviar esses sinais elétricos, né, para os membros, eles vão executar. Eles vão fazer, eles vão estar com este objetivo, com este propósito de Deus. Veja, irmãos, sem nenhuma resistência. E vejamos como Deus vê essa questão da unidade. Olha só que isso é fantástico. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 11, quando nós vemos a questão da Torre de Babel, nós vemos isto, que vejamos, eles estavam numa unidade de alma
tão grande, tão grande, tão grande, que o próprio Deus disse assim, olha, nós temos que descer lá e impedir eles, porque agora não haverá mais restrição para todo o seu intento. Olha só que unidade, irmãos. Olha que unidade de alma que estava ali, aquele povo, né? Todo aquele povo junto da Torre de Babel, construir a cidade, construir aquela torre que chegasse até os céus. O próprio Deus teve que intervir, porque aquela unidade de alma, ela era tamanho que eles iam com Deus. Deus disse assim, ó, eles vão concluir com o projeto. Nada mais vai ser impeditivo para eles, porque eles estão em unidade de alma. Agora, vamos então convergir, meus irmãos, esta ação de Deus, esta ação de alma, né, para com... estamos trazendo esse exemplo da Torre de Babel, né? Então veja, irmãos, olha só, se eles, sem a ação do Espírito, só na unidade de alma, eles iam concluir com o projeto, então veja, irmãos, ainda mais nós, oh, aleluia, glória a Deus, além de estar com a unidade de alma, com esse mesmo propósito, com esse mesmo objetivo, nós temos também o quê? Ação do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Esta graça, este poder de Deus para que possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Glória a Deus. Aí na sequência, meus irmãos, nós vamos ver então a importância da igreja organizada ser uma só alma para a realização da vontade de Deus no mundo. É isso que nós estamos falando. Que esta ação de Deus, se nós estamos com esta unidade de alma, não vai haver barreiras, não vai haver impedimento para tudo aquilo que Deus quer fazer, para que sejamos uma só alma e um só corpo que colocará em prática o plano material e os desígnios de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Veja, irmãos, olha só esta comparação que eu quero apresentar para os irmãos aqui. Olha só. Aqui a nossa rede de estabelecimento, essa fonte, né, podemos dizer assim, esta fonte que vai abastecer, agora veio a palavra, a rede de abastecimento de água, aqui em Porto Alegre se chama DEMAI, né, o DEMAI que abastece toda a nossa cidade aqui em Porto Alegre. E esta rede de abastecimento, né, ela vem então por meio dos encanamentos que chegam nos lares, né? Então vem essa água por meio do cano, ela vem lá na sua casa. Aí veja, em cada uma dos lares, o que vai permitir com que esta água que vem lá, não sei exatamente qual é que é, onde é que é o local onde tem esse abastecimento, onde faz a filtragem, que faz o tratamento da água, ela vem. E aí, então, o que faz com que essa água chegue até mim é o quê? É a torneira. Então, a torneira é o que vai permitir com que eu tome essa decisão de que esta água ela venha para o meu lar. Ali eu tenho este controle de aceitar ou não que esta água venha. Então é esta torneira. Glória a Deus. Não estão compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Então vejamos, é assim também que funciona nessa questão que nós estamos querendo explicar sobre essa unidade de alma. Veja, tem toda esta ação do Espírito, da água da ação do Espírito, né? Um dos simbolismos do Espírito é esta água. Vem por meio destes canos, ele vem por meio do nosso espírito, ele vem por meio pela igreja, pela nossa liderança, né? Vem vindo naquela ação maravilhosa do Espírito Santo. Aí veja, aí chega em nós. Chega em nós. Aí quando chega em nós, irmãos, veja, é esta alma que nós vamos tomar esta decisão de abrir ou não a torneira. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, que coisa boa, irmãos. Estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, olha só, não apagais o Espírito, não extingueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Deus está dizendo para nós assim, olha, não deixe essa torneira fechada. Não resiste à ação do Espírito. Então veja, esta alma, ela é esta torneira de nós, que
que nós podemos impedir esta ação de Deus e aquilo que Deus tem para fazer por meio da igreja organizada não vai ser feito. Por quê? Porque ali tem almas, tem pessoas que estão travando a ação do Espírito, estão com a torneira fechada e Deus dizendo, olha, abre essa torneira que eu quero jorrar água, que eu quero que o meu Espírito ele venha superabundar, oh glória a Deus, no meio da minha igreja. Oh, bendito seja o nome de Jesus, oh glória a Deus. Veja, meus irmãos, então que portanto, no âmbito da igreja organizada que os membros do corpo de Cristo se relacionam entre si, se ajudando entre si e exortando uns aos outros. De igual forma, é no âmbito da igreja organizada que o corpo de Cristo efetuará as ações práticas em nome de Jesus frente ao mundo. Olha só, destarte. É somente sendo um só espírito e uma só alma que a igreja organizada alcançará cumprir com eficácia o plano que para ela Deus tem preparado. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus. Então veja, irmãos, é por meio, olha só a importância de nós sermos uma só alma. É porque Deus utiliza então desta ação do seu Espírito também para cumprir com o seu propósito. Mas veja, depende da igreja. Então nós vimos nas lições anteriores que a unidade ela é do Espírito. É Deus que gera a unidade. Mas a preservação do Espírito depende da igreja. Né? Depende da igreja. Então aqui também nós estamos vendo que em relação à igreja organizada, então na igreja invisível, unidade do Espírito, que deve ser preservada. Agora, na igreja organizada é a unidade de alma. Nós estamos com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, sendo uma só alma. Aí veja, irmãos, olha só. Eu gosto de sempre comentar sobre isso. Que quem nós somos? Você já parou para pensar isso aí? Quem que tu é? Então, eu sou a minha alma, como essa alma ela é formada, né? É a questão de, por exemplo, opiniões, de desejos, de vontades, como é que surge? Por que eu gosto de azul e não gosto de vermelho? Um exemplo, só para os irmãos entenderem isso. Né? Por que eu sou mais calmo, eu sou mais elétrico, né? Por que eu tenho tal temperamento? Por que eu sou o que eu sou? Não é? Então, alguma coisa, alguma parcela nós somos alguma coisa que nós herdamos dos nossos pais, mas boa parte é também do meio, nossa criação, como fomos formados, o ambiente que fomos formados, como fomos criados também. Então, tem esta alma que veio com esta bagagem. Como eu já falei, eu sou um pouco sabe alguma coisa do meu pai, alguma coisa da minha mãe, alguma outra parte do bairro onde eu morei, que era perigoso, que era uma favela, enfim, isso foi me formando, e essa alma, então, veio. Está agora na igreja, essa alma. Então, vejamos, esta alma, que agora ela está ali, eu recebi, por meio do meu espírito, esta ação de Deus, por meio do novo nascimento, mas esta alma ainda está aqui. Então, vejamos, à medida que nós vamos buscando a Deus, aquela alma que ela foi formada, como eu já falei um pouco do meu pai, da minha mãe, de alguma coisa, né, hereditária. Depois, no meio que eu vivo, fui formado assim. Não tive culpa de ser formado assim. Simplesmente fui formado assim, meu caráter, meus gostos, minhas vontades, meus desejos. Mas vejam, aí a Bíblia diz que a gente recebe o quê? A mente de Cristo. E a nossa alma, ela vai sendo, então, essa alma que sofreu sofreu essas influências, agora nós estamos na presença de Deus, e à medida que nós vamos buscando a Deus, que nós vamos nos entregando para Deus, nós vamos mortificando a nossa carne, nós estamos na presença de Deus, esta alma agora, ela recebe esta mente de Cristo. Oh, glória a Deus! E então, esta mente, ela é transformada por Deus. Ela recebe esta conversão, aleluia,
de apenas que era uma alma, né, uma alma com seus gostos, com as suas vontades, com seus desejos. Agora, por esta ação, domínio do Espírito Santo, já não significa, já não representa mais para mim a minha vontade, o meu eu e o meu querer, mas sim agora o que é para fazer segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer que eu faça. Não mais agora em relação à minha alma, mas eu estar conectado com o cabeça que é Cristo, com a mente transformada, com a mente renovada, para estarmos na presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então veja, irmãos, por isso que ser um só espírito e alma, uma só alma, é condição para se viver de modo digno do Evangelho e da grandiosidade do projeto de Deus para com a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Então vejamos, essa é uma condição. Se nós quisermos viver, nós termos um só espírito e uma só alma. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer fazer por meio do seu corpo vai ser feito. Aleluia. Por quê? Porque as almas, elas estão ali, elas já tomaram a sua cruz. Elas já negaram a si mesmas. Estão agora à disposição de Deus, para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que nos diz, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, olha só, irmãos, que andei de modo digno da vocação a que fosse chamados. Aí ele explica: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Agora vamos ler Filipenses 1:27, diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então vejamos, esta é a condição para que o projeto de Deus, através da sua igreja, possa ser cumprido, possa ser estabelecido. Mas vejamos, olha só, a Bíblia diz que 500 irmãos receberam uma promessa da parte de Jesus. A promessa que eles iriam receber o batismo com o Espírito Santo, que Deus iria marcar as suas vidas. O que aconteceu então? Desses 500 que receberam esta mensagem, eles estavam ali, todos iniciaram juntos, mas chegou um momento, sabe, no primeiro dia, no segundo dia, a Bíblia diz que 380, irmãos, eles não permaneceram, eles não conseguiram estar, embora tivesse recebido aquela ação do Espírito, né, aquela informação no seu Espírito a respeito da promessa de Jesus, esses 380 eles não conseguiram estar ali como uma só alma, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Veja, e aí a alma deles, a decisão deles, ao invés de permanecer no cenáculo, foi o quê? Em retornar. E a Bíblia diz então que apenas 24%, 120, foram os que ficaram, foram os que permaneceram, os que estiveram ali. Aleluia, oh glória a Deus, com uma só alma. Então vejamos, olha só o que eles estão dizendo. A condição, esse último tópico aqui, a condição para viver no mundo, ser um só espírito e uma só alma. Então eles estavam ali, receberam aquela revelação e os 120 permaneceram. Estavam ali como uma só alma na presença de Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo.
Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. De estar ali, irmãos. Estava ali o 120, como uma sua alma na presença de Deus. Aleluia. E vamos ler, para nós finalizarmos a nossa lição de hoje, o que aconteceu com esses irmãos que estavam ali, obedecendo a voz de Deus, obedecendo aquilo que Deus havia estabelecido para a sua igreja. Atos capítulo 2. Oh, aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a palavra de Deus. Olha só o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veja, ali estava uma igreja organizada, estava no mesmo lugar. Então veja, por que eles estavam no mesmo lugar? Eles estavam no mesmo lugar porque eles haviam recebido uma ação do Espírito para que eles ficassem ali para receber a ação de Deus. Mas veja, dos 500, 120 só estiveram ali como uma só alma. Aí o que aconteceu? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha que coisa tremenda, irmãos, o que aconteceu ali. Oh, glória a Deus! Mas eles estavam ali, na presença de Deus. Então, quando a Bíblia fala no mesmo lugar, é exatamente se referindo aqui à lição que estamos mostrando como uma igreja organizada. Estavam ali no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Oh, aleluia! E não somente ali, mas veja, na continuidade também, quando nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram era um coração e alma. Então veja, os 120 eles estavam como um só coração e alma, e aquilo foi sendo transmitido também para todos aqueles que foram se convertendo, aquelas 3.000 pessoas ali que o apóstolo Pedro, naquela primeira mensagem, eles foram salvos, naquela grande pesca maravilhosa de Deus, naquela salvação maravilhosa que Deus havia feito. E aquilo então que estava entre os 120 foi sendo propagado também para os demais, e que isso então se tornou em toda a igreja primitiva esta ação de ser uma só alma. Ao ponto, irmãos, ao ponto que a Bíblia diz que era tamanha esta ação de Deus, esta unidade de alma, que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu tenho plena certeza, irmãos, que Deus, Ele quer fazer também nos nossos dias. Veja, há um propósito de Deus, há um desejo de Deus de, por exemplo, de gerar um grande avivamento no Ministério da Restauração. Deus quer fazer isso, nós sentimos isso no nosso espírito. Mas veja, para que aconteça isso que Deus quer fazer, há esta necessidade também de nós estarmos nesta igreja organizada como uma só alma. Aleluia, para que não haja resistência nenhuma. Não vamos ver fechar esta torneira, ou seja, não vamos desprezar as revelações de Deus, não vamos levar essas revelações como qualquer coisa, não vamos levar esta revista, essas lições aqui como mais um ensino, como mais um conhecimento, não. Mas entender que esta revelação, ela vem por intermédio do Espírito Santo. E nós, por meio da nossa alma, nós vamos decidirmos na igreja organizada, aceitar a vontade de Deus. Aleluia. Dizer, Deus pode contar comigo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus pode contar conosco. Senhor, que possamos ser uma só alma e que o Senhor possa fazer tudo o que o Senhor quer fazer por intermédio da igreja organizada. Portanto, estejamos em uma unidade de espírito por meio da Igreja Universal.
mas em relação à igreja organizada, devemos ter e devemos ser também como uma só alma na presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos extraindo aqui então a conclusão, irmãos. Diz o seguinte: para haver unidade na igreja, tudo começa com a unidade de espírito. Não há como falar em unidade entre os crentes que não estão sob a ação do Espírito Santo. Poderão até tolerar-se e ter afinidades, mas nunca serão verdadeiramente uma unidade. No entanto, mesmo estando sob esta poderosa influência divina, os crentes, por meio da sua natureza humana, possivelmente terão choques, pois suas almas poderão não estar em unidade. Por isso, é necessário que estejam dispostos, em primeiro lugar, lutar para preservar a unidade de espírito já estabelecida pelo Espírito Santo em suas vidas. Em segundo lugar, precisamos também estar dispostos a negar-se a si mesmo, aos seus interesses próprios e lutar para estabelecer uma unidade na alma. Sendo assim, haverá uma perfeita unidade na alma e no espírito entre os membros da igreja. Glória a Deus! Veja, irmãos, que nós não sejamos como aqueles 10 espias, que começaram muito bem, estavam todos em unidade, com aquele propósito de espiar a terra, de trazer notícias para Moisés, para a liderança da igreja daqueles dias. Mas trouxeram notícias horríveis, trouxeram coisas que foram prejudiciais, mas que possamos ser como Josué e Caleb, que estavam com uma só alma e receberam e aceitaram a revelação de Deus. Aleluia! E Deus depois estabeleceu as suas vidas com eles, cumprindo com tudo aquilo que Deus tinha nas suas vidas e depois na continuidade até a chegada do cumprimento da promessa de Deus, que era estar em Canaã. Glória a Deus! Oh, bendito seja o nome de Jesus! Glória a Deus! Que em cada igreja do Ministério da Restauração estejamos juntos como uma só. Como a Bíblia diz, um só coração e uma só alma. Glória a Deus! Vamos estar orando nesse sentido, colocando diante de Deus esta revelação e que Deus possa converter os nossos corações segundo a sua vontade. Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por mais uma lição da escola bíblica, por mais este ensinamento tão precioso, Senhor. Nós vemos aqui, Senhor, desta importância de numa igreja organizada, Senhor, não estamos ali apenas reunidos, mas em unidade de alma. A Tua palavra nos diz, Senhor, tudo que o Senhor fez na igreja primitiva, Senhor, havia a unidade do Espírito, mas também por estar eles reunidos, de ser uma igreja organizada, ele estar em unidade de alma. Converte os nossos corações, Senhor, que possamos renunciar ao nosso eu, aquilo que eu sou, aquilo que eu acho, aquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, e que eu possa ser uma só alma, Senhor, com os meus irmãos nesta igreja organizada que o Senhor levantou, Senhor, para que não haja resistências em nós, Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, o Senhor encontre liberdade para que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Reconheço que errei.